Teu nome, seja bem-vindo, gente. Primeira live do ano de 2026. E domínios, poderes, governos e poderes pertencem ao nosso Deus. Seja bem-vindo à nossa live, primeira live do ano. Bem-vinda, Juliana. Se puder colocar lá nos grupos, o pessoal vir. Estamos ao vivo para a nossa live de orientação sobre os 40 dias de jejum. O Senhor nos deu essa missão de fazermos esse jejum coletivo. É um jejum coletivo para que a gente possa estar junto num propósito. Eu vou explicar tudo sobre esse jejum. Vou falar por que 40 dias, né? Vamos falar sobre isso. Por que jejuar? Por que 40 dias? Quem é que fez esse jejum de 40 dias na Bíblia? Vamos falar sobre isso. E eu quero desejar bem-vindo a você no nosso primeiro encontro do ano. Eita glória! E leva o seu nome. Já adora o Senhor aí na nossa live de devocional. Gente, 40 dias. 40 dias vai ser poderoso. Amém. Isso aí, Juliana, vamos colocar aqui. Santo, Santo, Santo. Vou botar o título. Santo para sempre. Deixa eu orar, aproveitar esse momento, né? Senhor, nós queremos te adorar, Senhor, a beleza da tua santidade. Nós queremos te honrar, Senhor, declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor é o Senhor dos Senhores. E, Pai, diante do Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas. Senhor, pedir que o Senhor venha, Senhor, nos renovar. Senhor, nós somos, Senhor, filhos, nós somos sacerdotes. Senhor, sacerdote real. A tua palavra diz sobre isso, Senhor. E nós nos colocamos nessa brecha, nessa posição, como, Senhor, soldados, como reis, Senhor, que somos, Senhor, no mundo espiritual, porque temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Pai, nesse momento, nos purifica, Senhor, nos capacita para fazer essa obra, Senhor. Senhor, leva essa live a muitas pessoas que vão precisar, Senhor, ouvir, falar, fazer, Senhor, esses 40 dias de jejum. Em nome de Jesus nós oramos. Nos proteja, nos cubra no teu santo manto, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada contra nós prevalecerá. Amém. Diga amém. Seu nome é sobre todo, e os anjos clamam, Santo. Toda a criação, bem-vinda a todos vocês. Exaltado és, santo, santo, santo para sempre. Bem-vinda, minhas irmãs, bem-vinda Ivone, bem-vinda Ana Cristina. Oh, glória a Deus, Miriam está aí também. Bom dia, Helena, Juliana. Estamos juntos. O Senhor é muito bom, né? Gente, deixa eu diminuir aqui. Como nós estávamos nos preparando, né? Esse tempo é um tempo de esclarecimento sobre o jejum. Muitas pessoas vão entrar nova, outras já fazem comigo aqui há alguns anos. Esse é um chamado que Deus colocou no Ministério Vida Plena para a gente poder ensinar sobre o jejum. É gratificante porque 2003, 2024, 2025. 2023, 2024, 2025. Já é o terceiro ano que a gente faz o jejum de 40 dias, tá? Então eu quero desejar bem-vindo a todos vocês. É uma alegria, né, começar mais um ano na presença do Senhor, juntas com o Ministério de Intercessão. Nós iniciamos todos os anos com esse mesmo propósito, todos os anos, porque entendemos, né, que o início define o caminho. É ou não é? Deus está te dando assim, mais uma oportunidade. Deus está falando, toma, mais um ciclo para você.
Então, isso define o nosso caminho durante todo o ano, né? E não existe forma melhor de começar um novo ciclo do que orando e jejuando. É ou não é? Alinhando o coração, a mente, o espírito ao que Deus deseja fazer. Isso é a melhor forma. Todas as religiões, elas começam de uma forma que chame a atenção, que se empenham, né, aos seus deuses. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é soberano. E aquele que se aproxima de mim, olha o que a palavra de Deus diz: achegai-vos a mim, limpai as mãos, pecadores. Então nós precisamos fazer isso todos os anos, né? Eu entendi isso e eu faço isso na minha vida e eu compartilho com vocês. Então não existe forma melhor da gente começar o ano, né? Então, como ministério de intercessão, nós cremos que a oração e o jejum, eles são caminho, eles caminham junto. Então, se nós somos um ministério de intercessão, não tem como a gente não jejuar. Para eu me colocar no lugar de alguém, de um estado, de pessoas, como que eu não vou jejuar? Eu preciso me fortalecer. O jejum, ele traz muita visão espiritual, né? Então, oramos para nos relacionar com Deus, jejuamos para nos tornar mais sensíveis à sua voz. O jejum não é um ritual, ele é um posicionamento espiritual. Então, esse projeto de 40 dias de jejum e devocional não é apenas um desafio, né, anual que eu faço. Ele é um tempo de conscientização, de amadurecimento, de crescimento na graça, no conhecimento do Senhor. Então, aqui nós ensinamos princípios bíblicos, para que você não apenas participe, mas entenda o que está vivendo. Tá? Então aqui todo ano eu ensino isso. Então esse projeto dos 40 dias de jejum devocional não é algo assim, vamos fazer, porque não. Ele é algo sério, é bíblico. Então o nosso propósito como ministério é te ajudar a crescer. Tá? É muito raro igrejas que fazem 40 dias e explicam e dão todo... Vou liberar um PDF hoje com quase 6 folhas, se não me engano, são 6 folhas, com toda a orientação, explicação, para você ter isso, imprimir, ler, entender por que você está fazendo isso, né? Então, o nosso propósito como ministério é te ajudar. Crescer em discernimento espiritual, crescer em maturidade, crescer em intimidade com Deus, crescer no entendimento da palavra, porque a gente vai também ler. Então, não, nós não queremos, né, pessoas apenas emocionadas aqui, mas pessoas edificadas, firmadas na verdade, preparadas para viver o que Deus tem para este novo ano. Então, que esse seja um tempo de alinhamento, amém, gente? Glória a Deus, de cura, de ajuste, né, e também de fortalecimento. E que tudo que for construído aqui durante esses 40 dias gere fruto para o ano inteiro. Você pensa, você planta, você não colhe no dia seguinte. Talvez você vai falar assim: Thalita, eu comecei o jejum, levantou um vento. Ótimo, é isso aí. Precisa de vento para poder circular. Precisa de chuva para poder molhar a terra. Precisa. Todos esses elementos. Então isso está dando sinal para você que, olha, você está no caminho certo. Porque quem não quer que você faça isso é o inimigo da tua alma. Porque ele sabe que você vai se fortalecer, ele sabe que você vai ganhar autoridade no mundo espiritual. Então, seja muito bem-vinda, que o Espírito Santo nos conduza a esse lugar, amém? Glória a Deus, deixa eu ver aqui. Quem aqui já fez esse jejum? Amém, amém, Gisélia, Pai do Senhor, Gi, Lucinéia, Pai do Senhor, feliz ano novo também para vocês. Quem aqui já fez esse jejum de 40 dias? Põe aí eu já fiz. Então nós vamos continuar nesse hábito que é maravilhoso. Então vamos lá. Nunca são 40 dias por acaso, né? Sempre antecede mudanças. Sempre vai ter um alinhamento e liberação de propósito, tá? Então, por que jejuar, irmã Thalita? Por que jejuar? Por que 40 dias na Bíblia? Das Escrituras, o número 40, ele está ligado, presta atenção, a processos,
40 está ligado à provação. 40 está ligado à transição e preparação para algo novo. Tá? Então, quando você vai fazer uma pesquisa bíblica, você vai ver que os 40 estão ligados a isso. Nunca são 40 dias assim. Vou fazer porque não quero fazer os 40 dias, são 40 porque eu decidi. Não, ele tem um propósito. Então, por exemplo, Moisés, 40 dias no monte, está lá em Êxodo 34. Preparação para quê? Foi 40 dias para ele preparar para receber o quê, gente? Ele recebeu a lei. E essa lei ia fazer o quê com o povo? Alinhar o povo. Então ele precisou ir para lá, se fortaleceu no Senhor. Então tinha um propósito. Esses 40 dias lá mostrou pra gente um propósito. Outro, Elias, 40 dias até Horebe, até o Monte Horebe. Qual foi a intenção aqui? Cura emocional, restauração do chamado e novo direcionamento. Deus chamou ele para novo direcionamento. Olha como que os 40 dias estão ligados a um posicionamento. Isso que eu quero que vocês prestem atenção. Jesus Cristo no deserto. Qual foi a intenção? E saiu Jesus no momento que aconteceu o batismo, entrou no deserto pelo Espírito Santo. 40 dias no deserto. Preparação. Antes de iniciar o ministério público. Já pararam para ver isso? Então, esses homens que tiveram uma responsabilidade, tiveram um chamado, se prepararam 40 dias. Tá lá em Mateus 4, quando Jesus entra no deserto. Preparação, iniciar o ministério dele público. Dali, quando ele sai, é milagre, é poder de Deus, é curas acontecendo depois que ele sai dali. Então, quando você sair desse jejum de 40 dias, algo novo vai acontecer. Então, durante o processo, muitas vezes até no mês, nos 40 dias, pode ser que nada vai acontecer. Mas no final desse jejum, você começa a ver muita movimentação, tá? Daquilo que você vai escrever lá no seu PDF. Então, em Nínive também, Nínive, 40 dias de advertência Deus deu. Estou dando 40 dias para esse povo se arrepender, arrependimento e mudança de destino. Então são muitas coisas. Sempre há um antes e um depois dos 40 dias. Grava isso. É um divisor de água. Sempre há um antes, quando você faz com o seu coração voltado para isso. Sempre há um antes e um depois. E eu quero que vocês tenham um caderninho para vocês anotarem o que vocês vão começar a ver, a observar, que depois vocês vão testemunhar durante nossas lives. Então eu vou fazer 40 dias de live e vocês já vão começar a testemunhar o que Deus está fazendo, tá? Tem gente que já começa a receber já na primeira semana, já começa a viver coisas extraordinárias. Então, qual é o propósito do jejum de 40 dias? Não é para convencer Deus. Senhor, eu estou fazendo para você me ver, me te convencer, barganhar. Não, gente, esquece isso. Eu preciso do jejum. Deus não precisa disso, não. Quando eu me sensibilizo, quando eu busco o Senhor, eu começo a enxergar Ele. Eu começo a ouvir mais. Então, é para nos alinhar a Deus. Propósito principal. Não, Thalita, qual é o propósito principal? Calar a carne para ouvir o Espírito. Você tem uma carne, você tem desejo, você tem uma alma que gosta de pecar. Eu também tenho uma alma. Então a gente vai calar essa carne para ouvir o Espírito Santo. Romper resistências espirituais. Propósito do jejum, romper resistências espirituais. Tem pessoas que ela tem um vício. Quando ela entra no propósito do jejum, ela começa a ter condição de romper. O jejum começa a dar a ela graça. A ela romper essa resistência espiritual do vício. Restauração e sensibilidade espiritual. Esse é o propósito também.
gerar arrependimento, cura, clareza. Tem pessoa que tem um coração duro, tem pessoa que não aceita determinadas coisas, ela fica numa posição. Quando ela entra num jejum, ela começa a se envolver tanto com o espírito, a ler, e ali no meio do caminho Deus vai quebrantando ela, Deus vai mostrando e ela começa a se arrepender. E prepara você para novos ciclos. Olha o que diz Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Você entende que para Deus fazer as maravilhas tem que ter santificação, gente. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ai, Thalita, como assim? Mas eu vou para a igreja, eu cumpro meus princípios, eu sou dizimista. Isso aí são rituais, né, religiosos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E o que me ajuda, então, a ir para esse lugar de sobrenatural? O jejum é uma ferramenta importantíssima para isso. Porque eu vou ficar naquele período, e por isso eu faço um PDF te explicando, porque não é só fazer o jejum, só parar de comer. Tem muita coisa que a gente vai inserir aí nesse processo de jejum. Renúncias, durante o período que você estiver no jejum, o que você vai fazer durante esse período? Então tem muitas coisas que eu vou orientando vocês, tá? Para ficar bem fortalecida. Então esse jejum não é apenas alimentar, ele é emocional, mental e espiritual. Tá? Nós vamos desenvolver todas as nossas áreas. Então a gente vai pedir que durante esses 40 dias o Espírito Santo traz à tona padrões emocionais. Você vai ter consciência dos padrões emocionais que você está vivendo, que você está passando. Confronta dependência emocional. Gente, eu estava numa aula na faculdade, meu professor de humanismo, ele falou assim, olha, se eu aplicar um teste aqui, né, eu sou estudante de psicologia, ele falou assim, se eu aplicar um teste aqui sobre dependência emocional, 99,9% de vocês, eu diria até 100%, vão ter dependência emocional em alguma coisa, em algum lugar. Eu falei, uau. Eu falei, é mesmo. Então, confronta dependências emocionais. Às vezes você está dependente emocional de uma instituição religiosa. Você está dependente emocional de uma pessoa, de um lugar, de uma situação. E Deus vai te mostrar isso durante esse tempo. Vai trabalhar essa parte emocional sua. Então, durante os 40 dias, o Espírito Santo trabalha frustrações, traumas, medo, excesso. Ensina domínio próprio, espera, maturidade. Vai ensinando a gente a saber esperar, a ter maturidade. Então, Elias não estava só cansado fisicamente, quando a gente olha a história de Elias. Ele estava emocionalmente esgotado. E Deus tratou isso no processo dele, dos 40 dias. Deus tratou. Então, gente, é muita coisa que a gente olha. Eu vejo, eu sei o que eu já passei. Como Deus foi me tratando, como Deus foi me revelando coisas, como Deus foi mostrando. Por quê? Porque eu estou apta a viver, eu estou apta a observar, porque eu me quebrantei. Eu me permiti que o Espírito dominasse e falasse comigo. Então o jejum promove tudo isso na gente. Tá? Benefícios espirituais do jejum. E daqui a pouco eu vou entrar no PDF para explicar para vocês algumas coisas, tá? Benefício espiritual do jejum: mais clareza espiritual, sensibilidade à voz de Deus, fortalecimento interior, quebra de ciclos antigos, alinhamento de decisões, restauração de identidade espiritual. Grave isso aí. Você vai ter clareza espiritual, sensibilidade à voz de Deus, fortalecimento interior. Gente, não tem como você sair desse lugar da mesma forma. Lá em Mateus 17, 21, diz que algumas coisas só
saem com jejum e oração. Tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então você pode também viver uma libertação, talvez numa mania, num vício, num comportamento, que Deus pode te libertar disso aí, tá? Então o jejum não é performance, ele é um processo. Não é sobre perfeição. Ah, eu sou perfeitinha. Não, pelo contrário. Aí que eu preciso fazer mesmo, tá? Não é sobre perfeição. É sobre constância, não é comparação, é entrega. Nós precisamos entregar. Mesmo que seja, por exemplo, 1, 2 vezes na semana que você vai fazer. O mais importante é começar. A gente vai começar junto aqui. Vamos começar em unidade com propósito. Então esse jejum é um jejum coletivo. É um jejum onde nós fazemos juntas. Por isso que eu fico aqui 40 dias com vocês de manhã, trazendo uma palavra, porque aí você já acorda de manhã, já escuta a palavra, já tem uma aplicação, já tem algo que Deus vai falar com você ali, tá? E aí, gente, depois desse entendimento bíblico, agora eu vou explicar para vocês, né, como vamos viver esses 40 dias na prática. O propósito, as renúncias, o formato do devocional, como caminhar de forma saudável e alinhada, né? Então, deixa eu ver aqui vocês falando. Amém, amém, ó, já fiz, a Gil já fez, Silva já fez. Isso aí, Eliette, paz, eita glória. Então, nós já fizemos. Então, trouxe aqui todo um panorama para vocês, o que é o jejum de 40 dias. Depois vocês compartilham essa live com quem quer fazer o jejum. E vamos agora falar sobre o nosso manual para vocês entenderem bem. Quando a gente pensa, né? Não precisa, às vezes a gente fala assim, ai, Thalita, eu não sei se eu vou conseguir fazer 40 dias. Você consegue. Você consegue, porque quem vai te auxiliar é o Espírito Santo, tá? Começa. Eu não posso fazer todos os dias, faz 2 vezes na semana, tá? Então, 40 dias de jejum mais devocional, propósito de 40 dias de jejum com devocional. Crescimento espiritual profundo. Quando você cresce no espírito, gente, vai crescer tudo. A sua área emocional vai melhorar, entendeu? A saúde vai entender, porque olha só, quando você restringe por um tempo a alimentação com um propósito espiritual, né? Você está trazendo benefício para o teu espírito, para o teu corpo. Porque a gente acaba, às vezes, nos alimentando em excesso, né? E você vai pegar uma disciplina espiritual e também alimentar. Então, o que você está disposto a entregar a Deus durante esses 40 dias de jejum? Essa é uma oportunidade para você experimentar um crescimento espiritual profundo e acessar pela fé as promessas que parecem distantes. Então tá tudo dentro do manual, esse texto, tá? Então aqui eu coloco que é um ato profético. Então o jejum é um ato profético que eu estou fazendo. Um convite para uma transformação genuína de dentro para fora. Então o nosso Deus, ele se agrada de ver seus filhos comprometidos em buscar a santificação e viver de maneira que o edifique. Gente, e a gente vai precisar tanto nesse ano entrar com jejum e oração. Porque eu estava falando ontem com as intercessoras da nossa sala de oração, que eu sinto que esse ano vai ser um ano de muita batalha espiritual, gente, muito desafio. Nós vamos ter muitos eventos acontecendo no nosso país. A Bíblia fala que a ciência se multiplicará nos últimos tempos. Nós estamos vendo o crescimento da ciência, da IA, né, da inteligência artificial, e isso vai trazer muitos problemas. Já está trazendo. Né? Quem acompanha a geopolítica, eu estou sempre atenta a isso também, porque isso vai trazendo uma revelação dos acontecimentos bíblicos. E eu vejo que esse ano vai ser muita batalha espiritual, principalmente no meio das famílias. Né? O adversário da nossa alma, ele veio para dividir. Ele traz divisão.
poderá andar duas pessoas de maneira dividida? Né? A Bíblia fala sobre isso, né? Não prospera, a divisão não prospera. Uma vez que o povo está dividido, o país não prospera. E aí vem um monte de gente e vai dominando. Vocês estão entendendo? Nós precisamos voltar para 2 Crônica 7,14. Fala, Deus, nós não aceitamos, nós precisamos rejeitar toda palavra contrária contra o nosso país, toda palavra contrária contra a nossa vida, contra a nossa casa. E o jejum, ele vai te dar essa graça, esse fortalecimento para você falar, para você orar com autoridade. Fala, Senhor, eu não aceito esse negócio, porque as famílias já estão se dividindo e o negócio vai estreitar para o meio do ano, para lá. Escuta o que eu estou falando para vocês. Não vai ser fácil, tá? Então a gente precisa pensar sobre isso. Amém? Amém, Cris. Amém, Ana. Chegando. Deus abençoe vocês. Aí, gente, vamos lá. Continuando aqui. Renúncia de desejos, de prazeres, né? Vai ser o estudo e conhecimento da palavra, nós vamos ter aqui. Vida de oração fervorosa, reflexão. Quando você se entrega nesse caminho, sua vida é impactada, espiritualmente e naturalmente. Pelo sangue de Jesus temos acesso livre ao trono da graça. Então, nós precisamos acessar essas vitórias intencionalmente. Gente, muita coisa a gente pensa assim, já estou criando meus rituais, né, religiosos, vou para a igreja, não estou fazendo besteira. Então, automaticamente, as bênçãos nos seguirão, é verdade. Mas se eu quero uma intimidade mais profunda, se eu quero dons espirituais, se eu quero enxergar algo que está na minha casa, na minha vida, na minha igreja, eu preciso mergulhar em águas profundas. E o jejum é um lugar que te leva para esse lugar. É uma ferramenta. É um propósito que te leva para esse lugar, tá? Então, durante os 40 dias, estabeleça um propósito com Deus e apresenta a sua petição ao Senhor, seja elas por respostas que você queira, né? Senhor, eu estou fazendo esse jejum porque eu preciso de respostas que parece que estão atrasadas, eu não estou enxergando, né? Eu quero santidade, intimidade com Deus, eu quero transformação pessoal na minha família, restauração emocional ou física, mudanças em áreas específicas da sua vida. Vai colocar lá. E esse tempo será marcado por renúncia também, tá? Por consagração, entrega total ao Senhor, mas também por um romper sobrenatural em sua vida espiritual. Então prepare-se para essa jornada. Durante esse ato profético você será desafiada ou desafiado a jejuar, apresentando algo significativo como oferta a Deus. Esse jejum, ele vai ser algo como uma oferta que você vai estar apresentando ao Senhor. Então, orar diariamente, criando uma conexão mais profunda com o Senhor. Você vai colocar o seu relógio para despertar num horário específico do dia. 6, 7 horas da manhã, meia-noite, meio-dia, 6 horas da tarde. Você precisa botar pelo menos um horário específico para você poder falar com Deus nesse horário intencionalmente. Intencionalmente. Vou botar um louvor aqui, tem uma pessoa. Gente, é intencional. É intencional a gente precisa ser nesse momento do jejum, tá? Porque a gente não foi ensinado a isso. A gente não foi ensinado a... Deixa eu ver aqui, deixa eu desligar aqui. Só um minutinho, gente. Não foi ensinado a isso. Exaltado. Não foi ensinado a... Vamos lá. E o teu povo. E o teu povo. Pronto. Exaltado.
Voltei aqui. Esse barulho aqui na rua, eu preciso abafar um pouco. Então, gente, voltei aqui. E aí, vamos lá. Prepare-se para essa jornada. Durante esse ato profético, você será desafiado. Jejuar, orar diariamente. Coloca o relógio para despertar. Porque você tem que ser intencional. Escuta o que eu estou te falando. Não, eu vou, já botei na minha cabeça que eu vou acordar 7 horas. Põe lá, desperta. Meu celular é cheio de despertador. Porque eu sei. Entendeu? Eu boto para despertar no horário da nossa oração, eu boto para despertar no horário que eu tenho que ler, no horário que eu tenho que sair, no horário tudo, eu boto. Tá? Então seja intencional nesse período, tá bom? Principalmente. Estudar a palavra. Põe um horário também, para você ler, para você estar com a gente aqui. E renúncia, fortalecer seu espírito alinhando. Eu vou falar sobre a renúncia aqui embaixo. Então Deus está preparando para nós um outro nível, né? Não deixa de passar essa oportunidade de crescimento espiritual extraordinário que Deus vai fazer. O Espírito Santo será seu companheiro. Pode crer nisso, tá? Vai estar te guiando, fortalecendo, guiando a direção para cada dia. Então, 40 dias podem marcar o início de uma nova estação na sua vida. Então, vamos lá. Durante esses 40 dias, descreva como será o seu jejum. Estabeleça os horários e frequências que você deseja praticar. Escolha uma forma de jejum que seja possível, tá, gente? Outra coisa aqui. Não, vou começar com 15 horas de jejum. Começa com um horário que é possível para você. Meu jejum, minhas regras. Aí você pode, no meio do jejum, aumentar. Eu consigo fazer hoje 12, 13, 15. Mas começa com a quantidade que você vai conseguir apresentar diante do Senhor, tá? É uma oferta que você vai estar fazendo. Então, nós temos o jejum parcial, que é a abstinência apenas de sólido, tá? Jejuar algumas refeições do dia, mantendo a ingestão de líquidos, como água, chá, tá? Sucos naturais sem açúcar. Thalita, pode sucos naturais? Tem pessoas que fazem, tem pessoas que falam, não, eu só boto água e chá e café sem açúcar. Tem pessoas que não, eu tiro o café, eu só fico com água. É você que vai determinar diante de Deus, tá? Nesse período do jejum, período que você está se alimentando, nós vamos falar sobre isso também. Então, a frequência do jejum, 5 dias da semana, 3 dias por semana, todos os dias, como é que você vai fazer? Aí você vai marcar aqui. Detalhes do jejum. Quantas horas de jejum você fará diariamente? Thalita, eu vou fazer 12 horas. Eu vou fazer 13 horas com o Senhor. Eu vou fazer, no mínimo aí, o ideal, né, seria 12 horas. O jejum fazer sentido, né? Quando você vai fazer um exame de saúde, né, de sangue, você não precisa jejuar, né? Então você precisa jejuar. Agora, gente, começar o jejum de noite não funciona, né? Porque à noite a gente fica dormindo, sem comer. Então o ideal é você fazer ele durante o dia, né? No dia, tirar algumas alimentações, tá bom? Quando eu iniciei fazendo 23 horas de jejum, nos meus inícios. 23 horas de jejum. No início foi puxado, só tinha uma janela de alimentação, eu tirei 1 hora de alimentação, que aí eu poderia comer. Ok, eu precisava muito desse processo. O que eu faço hoje? 1 hora da tarde eu paro de comer. Eu só vou fazer uma alimentação agora no dia seguinte, 8 horas depois que eu faço a live. Aí que eu vou começar a comer. Aí quando é 1 hora da tarde eu paro novamente. Então eu tomo um café e eu como alguma coisa do almoço e entro novamente, tá?
Então, cada um vai conforme a sua resistência. Você começa naquilo que você vai dar conta. Tá bom? Quantas horas de jejum você fará diariamente? Você vai marcar aqui, tem um espaço para você marcar. Horário de início, horário do término. Por que é importante você escrever isso aqui? Por causa de você. Isso é um compromisso entre você e Deus, que será guiado pelo Espírito Santo. Então você vai orar, planejar, tenha claro, né? E tenha claro sobre o propósito do seu jejum. Ele é uma ferramenta poderosa para crescimento espiritual. Então, quando eu aprendi isso, eu colocava ali o horário que eu vou iniciar, por isso que eu falei para vocês. E o horário que eu vou, porque você se policia e você fica ali dentro daquele propósito, tá? É um compromisso espiritual que você está fazendo com Deus. Por isso que você tem que fazer aquilo que você pode entregar, tá? Ah, mas eu aprendi que você consegue dar conta? Você faz. O que será permitido durante o seu jejum parcial? Defina com clareza os alimentos e líquidos permitidos durante o jejum parcial. Lembre-se de que o jejum parcial envolve abstinência de sólido, mas você pode consumir líquidos. Estabeleça o que será permitido e siga fielmente. Então, dentro do PDF, você vai marcar aqui. Eu vou consumir água durante o período do meu jejum. Água de coco, bota pelo menos uma vez na semana, bota ali. Chás sem açúcar, vou marcar aqui, tá? Então você vai ter todo um alinhamento para você saber como é que você está fazendo esse jejum, tá? Atividade de edificação que vai ter durante o jejum. Então o jejum é uma oportunidade para crescer também, espiritualmente, sobretudo. Então a gente coloca aqui, além da abstinência de alimento, tá? Porque jejuar é você abster-se de alimento. Aproveita para se aproximar ainda mais de Deus e se edificar. Com o quê? Adapte o seu jejum de acordo com a sua resistência, como eu falei. Se necessário, busque orientação médica, tá, gente? Às vezes você tem uma nutricionista, você fala que vai fazer um jejum e ela pode passar alguma condições de alimento para você. Tá? Ore diariamente, mínimo 10 minutos. Coloca aí, ó, 10 minutos. Dedique um tempo de qualidade para falar com Deus, mesmo que por pouco tempo. Faça esse momento um diálogo profundo com o Senhor. No início parece até que é algo que você está forçando, que é algo mecânico. Mas depois, gente, vai fluir, depois você vai começar a orar até mais de 10 minutos, tá? Leitura bíblica. Dê continuidade na leitura da Bíblia, conforme o plano de leitura pessoal que você tem para se alimentar espiritualmente. Nós vamos continuar aqui no devocional a leitura, tá? Que a gente começou durante o ano, a gente vai terminar a Bíblia nesses 40 dias, se Deus quiser. Senão a gente vai dar continuidade. Escute louvores de adoração. Outra ferramenta poderosa durante o seu jejum. Louvor. Põe louvor de manhã. Thalita, eu vou para o trabalho. Põe um fone de ouvido. Vai para a academia, põe um fone de ouvido. Mas louva. Música de adoração é uma excelente forma de manter o coração focado no Senhor, em uma santidade. Gente, tem louvor que é maravilhoso. Quer ver? A gente precisa buscar esses louvores, tá? Que a gente tem ouvido, né? Tem louvores que edificam a gente de uma forma assim sobrenatural, tá? Ó, Santo para sempre. Tem esse louvor aqui que tá, vou mostrar aqui para vocês. A gente precisa buscar esses louvores, tá? Tem louvores que edificam a gente de uma forma assim sobrenatural. Ó, Santo para sempre. Tem esse louvor aqui, tá? Que vão edificar vocês. Os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, meu amor. Então eu preciso buscar louvores que edificam o meu espírito, tá? Letras, Thalita, isso influencia? Influencia.
na sua vida espiritual. Então eu tenho que evitar buscar louvores que ficam massageando a minha alma, meu ego. Né? Olha eu aqui, o inimigo atravessa. Não, louvores de adoração a Jesus, falando da santidade dele, da adoração que ele é importante para você. Procura louvores esses. Jesus, o plano perfeito, ousado amor de Deus. É isso, tá? Vai por mim, eu tô falando para vocês. O Espírito, ele se conecta com músicas, com louvores que vão trazer a presença de Deus. Quando Saul estava oprimido, ele mandava chamar Davi com a harpa, ó. E ali ele tocava, e o espírito dele se aliviava, ó, saía fora aquilo que estava ali. Então, louvores cristocêntricos que edificam o seu espírito vai fazer a diferença nesse tempo, tá? Ore diariamente, leia louvores, leitura devocional. Outra coisa, gente, separe um livro. Eu ganhei um livro, deixa eu olhar vocês aqui. Bom dia, paz. 6 mais 6, eu estou com dúvida. Regilane, eu vou liberar o PDF para vocês com toda a explicação. Você vai separar, não sei se é isso que você quer saber, se é de 6 em 6 horas, não. Você vai separar um horário do dia. Por exemplo, eu vou entrar em jejum, entro em jejum 6 horas da manhã e vou ficar até 2 horas da tarde sem me alimentar, só com líquidos. Aí você separou um horário do dia e a partir daquele horário você vai se alimentar normalmente, até o dia seguinte, 6 horas da manhã. Então, se você fizer de 6 até 2 horas da tarde, esse período de 6 às 2 você não vai se alimentar. Vai tomar chá, vai beber água, é o período que você separou com Deus. A partir de 2 horas da tarde você se alimenta normalmente, até o dia seguinte chegar às 6 horas de novo. É isso que você estava em dúvida? Confirma aqui pra mim. Bem? Então vamos lá. Separa um livro. Ó, tem vários livros, eu não tô com eles aqui. Sempre dou dica de livros, mas separa um livro que você quer ler tanto e durante esse período de 40 dias leia esse livro. E já põe também seu relógio para despertar no horário que você vai ler esse livro. Vou ler ele de manhã, vou ler ele à noite antes de eu dormir, entendeu? Então eu tô com um livro que eu ganhei e eu vou ler esse livro. Eu já entendi que esse livro vai ser o meu livro desse período, tá bom? Então separe um livro para ler durante esse período, ouça pregação, podcast, live edificantes que nutre sua fé e lhe ajude a crescer espiritualmente, tá bom? Olha como é que o jejum ele tem todo um contexto, né? Lembre-se, esse tempo de jejum é uma jornada de fé, onde você se dedica e cresce com intimidade com Deus, permitindo que Ele transforme sua vida. Durante o período do jejum, nós também temos renúncia. Thalita, o que é isso? Durante esses 40 dias, o que você está disposto a renunciar? Então, a renúncia é uma prática importante do processo do crescimento espiritual. Por exemplo, a renúncia ela nos ajuda a abrir mão de um tempo determinado ou definitivo de algo, de coisas que podem nos distrair durante esse período, ou se tornar dependente, buscando viver de forma mais focada em Deus, né? A renúncia ela pode ser de hábitos, comportamentos, ou até prazeres temporários, como forma de buscar mais intimidade com Deus. Por exemplo, tem pessoas que durante o período dos 40 dias, ela vai renunciar ao café. Eu fiz isso, né, já 2 vezes, fiquei 40 dias sem tomar café. Na primeira vez foi uma coisa dolorosa, doeu na carne, mas foi maravilhoso. Depois de uma semana, 15 dias, o seu corpo acostuma com a condição que você tá impondo a ele, entendeu? Vai ser assim, os 7 primeiros dias vai ser mais difícil. Amém? Quem aí está entendendo sobre isso? Da renúncia?
Isso, Rejane, entendeu? Ok, então é isso aí. Então não é de 6 em 6 horas, você só vai separar uma quantidade de horas, tá bom? E aí volta no dia seguinte, no mesmo horário que você colocou para começar e terminar. Você vai fazer todos os dias assim, durante os 40 dias. Então a renúncia, vocês estão entendendo, gente, como é que é? O que eu vou separar nesse período? Então tem o café, deixa eu falar mais o que tem para você aqui escrito, ó. Chocolate, séries e filmes. Ah, eu gosto de ver séries, eu gosto de ver Dorama, eu gosto de ver séries assim seculares. Tem séries, por exemplo, bíblicas. Você pode botar coisas que edificam você, tá? Então tem arroz que você pode renunciar, tem carne, tem gente que renuncia a carne vermelha, refrigerantes, né? Coisas desnecessárias. Rede social, olha, isso aqui então, quem está muito presa à rede social, isso aqui seria muito importante. Você renunciar à rede social por um período do dia. Olha, do período X a Y, você vai escrever no teu PDF, tá? Vou renunciar a isso aqui. Fazer compras online durante esse período determinado, né? E alguns programas de lazer que às vezes te distraem, tira teu foco. Então você vai renunciar. A renúncia deve ser algo que tem valor para você. Ah, eu vou tirar o chocolate, mas eu como só de vez em quando, então não faz sentido para você tirar isso, tá? Ou vou pintar, eu não sei viver sem o meu cabelo, tem que pintar ele dia sim, dia não, tem que pintar ele toda semana. Às vezes o cabelo pode ser uma renúncia desse período aí de 40 dias. Então é algo que tenha valor para você, tá? Ou seja, algo que seja significativo em sua vida, de modo que essa abstinência traga um verdadeiro sacrifício e ao mesmo tempo um foco maior em sua busca por Deus. Então tudo que nos prende, gente, acaba virando idolatria no nosso corpo, na nossa vida, na nossa história. Aí não sei viver sem. Pronto, isso aqui já virou um ponto forte na nossa vida. Então vai pensando aí, qual vai ser a renúncia durante esses 40 dias. A renúncia não é apenas sobre abrir mão de algo, mas sobre abrir espaço para o Senhor agir em sua vida, né? Ao se abster de algo, você cria mais tempo, energia para se dedicar à oração, à leitura bíblica, ao fortalecimento espiritual. Olha que incrível, né? Aí aqui embaixo vem define a sua renúncia, escreva abaixo, você vai escrever. Tudo isso aqui, ó, quando eu escrevo, quando eu marco, é uma forma de pacto que eu estou fazendo com Deus, com o Espírito Santo. Estou escrevendo uma carta para Ele e vou apresentar isso em oração no primeiro dia que você entrar em jejum. Você apresenta ao Senhor e fala, Senhor, eis-me aqui, aqui está o meu sacrifício para esse tempo. Não que o Senhor, aí talvez você vá ouvir alguém falar assim, os religiosos que acham que já está no tempo da graça, só basta, né? Eles vão falar, mas não precisa, porque Jesus já pagou um preço alto. Ele pagou um preço alto para a sua salvação. Hoje você tem entrada no céu, você tem acesso ao Pai por causa desse preço. Agora, se eu quero intimidade com Deus, a Bíblia fala para mim me aproximar. Buscai e me achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então, eu estou aqui falando sobre intimidade, eu não estou falando sobre salvação. Salvação você já está salvo. Você está salvo. Eu estou falando sobre intimidade com Deus, se aproximar dele para algo maior na minha vida espiritual. Ok? Amém? Então, aqui estou fazendo este propósito de 40 dias em prol de, durante esse período de entrega de oração, desafia-se a apresentar a Deus. E ele aqui vem falando os pontos, né? Não tenha medo de ser ousado nas suas petições, pois Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então menciona aqui embaixo todos os seus objetivos espirituais, naturais. Aquilo que para os seus olhos naturais podem parecer impossível, mas que você está acreditando que será possível. Então aqui eu botei alguns exemplos, né? Crescimento espiritual profundo, intimidade com Deus, ministério próspero, autoridade no mundo espiritual, quero ter autoridade, receber revelação,
visão espiritual, ser ousada no dom, restauração, cura emocional, cura física, cura mental, passar em um concurso. Eu desejo tanto, Senhor, passar num concurso. Engravidar, criar uma família próspera, casar, né? Fortalecer o seu relacionamento com o futuro parceiro, adquirir um bem material necessário, uma casa, um carro, romper com vícios e mau hábitos. Eu tenho um vício, eu quero largar esse vício, esse comportamento. Então tudo isso você vai colocar aqui na tua petição. Restaurar os relacionamentos familiares, de amizade, receber sabedoria para decisões importantes. Eu botei aqui alguns exemplos, mas você pode botar também, tá? Seja ousado nas suas petições. Apresente seus sonhos, seus desafios com fé, né? Sabendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Este é o tempo de crer e tomar posse daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então, gente, quando a gente fala de propósito, então ele é intencional. Tudo que eu estou fazendo aqui é para mostrar para vocês que eu sou intencional naquilo que eu vou fazer com Deus. Agora, Thalita, Deus vai fazer tudo o que eu estou pedindo? Vai depender. Vai depender do Deus que nós servimos. Ele sabe o melhor para você. Ele sabe que às vezes o que você está pedindo lá na frente, aquilo ali não vai dar certo. Então aprende a aceitar até o não de Deus. Mas, gente, só você viver um processo de cura interior, de restauração mental e espiritual, para você aprender a discernir as coisas, decidir, já é um grande avanço, né? As demais coisas, olha o que a Bíblia fala, as demais coisas serão acrescentadas. Então lembre-se, o jejum é um tempo de consagração, de fé, que você experimenta milagres, manifestação da graça de Deus. E tem uma coisa que eu quero falar para você, e é que a gente está terminando. Situações em que você não cumprirá o jejum. Vou explicar isso aqui já, mas eu quero falar algo para você. Quando você começa algo com um propósito muito intenso como esse, você pode passar por experiências como rejeição. Pessoas que estão à sua volta e pessoas do nada te evitarem, te rejeitarem. Por quê? Porque você está entrando numa frequência espiritual que essa pessoa não está. Entendeu? E muitas dessas coisas ela é inconsciente. Então já te preparo para isso, porque isso aconteceu muito comigo no início, né? Até eu entender que eu estava num propósito diferente e a minha energia, Thalita, esse negócio de energia não é coisa do misticismo? Presta atenção. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um espírito, uma alma. E essa alma ali, sim, é uma energia no mundo espiritual. É espírito, tá? Então, quando você alinha ela com o Espírito de Deus, você está numa frequência diferente daqueles que estão alinhados com outros tipos de coisa. O carnal está na carne. Então, há muita coisa que você vai falar, muita coisa que você vai fazer, as pessoas não vão reconhecer. E tá tudo bem, porque é você que está nessa frequência, tá? Quem entendeu isso que eu falei aí? Fala amém aí. Entendi. Entenderam? Amém, amém, amém. Isso aí. É isso aí. Se você tá aqui no Ministério Vida Plena, eu ensino sobre essas coisas. Porque nós somos um ministério de intercessão e oração. Entendi. Então pode acontecer, assim, do nada, uma pessoa te estranhar, uma pessoa que você não esperava virar. Ó, entendi. Do nada a pessoa virar e você vai falar assim, por quê? Aí você vai se ligar, porque eu estou em jejum. E aí você precisa ter amor, misericórdia, né? Entender que principalmente se uma pessoa estiver muito carregada espiritualmente, entendeu? Ela não vai querer ficar nem do teu lado. Então isso acontece algumas vezes, tá? Algumas vezes, não é sempre. Situações em que você não cumprirá o jejum. Durante o período do jejum é importante saber
que algumas situações específicas podem exigir a interrupção ou adaptação do jejum, tá? Então, até esse contexto eu trago aqui para você. Esses momentos devem ser considerados com sabedoria, levando em conta a saúde e o bem-estar. Abaixo descreve claramente as situações em que você deixará de cumprir o jejum para que você tenha um plano claro e consciente. Thalita, aconteceu uma situação. Como que eu faço? Aqui eu estou explicando. Então, gente, o jejum não precisa ser algo que vai te oprimir. Ele tem que ser algo leve, tem que ser algo espontâneo. Então, se acontecer uma situação como essa aqui que eu vou falar, por exemplo, gravidez e amamentação, para algumas pessoas. Em caso de gestação, amamentação, a prioridade será a saúde da mãe e do bebê. E o jejum poderá ser ajustado de acordo com a orientação médica. Outra situação, viagem. Apareceu uma viagem que eu não estava planejando, eu vou ter que viajar. Se a viagem envolve compromisso de alimentação diferentes, horários, né, situações de necessidade, só posso comer naquele horário, meu jejum era no outro horário. O jejum poderá ser ajustado, né, adaptado conforme a necessidade. Entendeu? Vamos sempre planejar com antecedência para a gente evitar de mudar, né? Mas houve a necessidade de mudar, você vai colocar essa observação, tá? Doença, necessidade de tratamento médico, no meio do caminho apareceu isso. Caso você esteja doente, ou fique doente, ou em tratamento médico, que exige alimentação ou medicação, a saúde será sempre prioridade. Tá bom, gente? Então, o jejum será interrompido ou adaptado. Aí você e Deus vai conversar como você vai fazer, tá? Casos de urgências, de imprevisto. Se ocorrer situações de urgência, como problema de saúde, né, imprevisto, emergência familiar, ou situação imprevista, será necessário ajustar o jejum de acordo com a necessidade do momento. Mas lembre-se, o jejum é uma prática de consagração e fé. Mas a sabedoria e o cuidado com a saúde física e emocional são fundamentais, tá bom? Em qualquer uma dessas situações, a adaptação do jejum é válida e Deus entende suas necessidades e limitações. Então, ficou doente no processo do jejum, adapta, né? Consegui passar, continuar o meu jejum, ok. Entendeu, gente? Quem tá entendendo isso aí? Por que que eu falo isso? Porque você não está barganhando com Deus. Ah, se eu parar, eu vou perder a minha vitória. Não, você ficou doente. A tua saúde, o teu corpo é templo também do Espírito Santo. Você precisa cuidar. Amém? Entendi. Ok. Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Vocês que estão no ao vivo, pode me fazer uma pergunta aqui agora. Se vocês têm alguma pergunta, pode fazer. Se não, depois pode chamar lá no grupo e tirar dúvidas, chamar no privado, tá bom? A gente vai respondendo. Uma dúvida frequente. Quem é casada, que tem um marido, e a questão da relação sexual. Relação sexual não é abstinência de alimento. Nós falamos de jejum, quando falamos de jejum, a gente está falando de comida. Tá, gente? Comida. Agora, se você quer conversar com seu marido, né? Olha, eu gostaria de ficar aí uns 7 dias no jejum também sexual. Se ele concorda com você, tá tudo bem, tá? Pelo menos durante esses 40 dias, eu queria ficar 7 dias, eu quero apresentar o Senhor nesses... Ok, se ele concordar, se ele falar, não, tá tranquilo, tudo bem. Agora, se o marido é ímpio, ele não concorda com isso, ele não entende, tá tudo bem, gente, tá? Porque o jejum ele tem a ver com a alimentação, tá? Você não precisa deixar de ter relação sexual se seu marido, se você é casada, né? Você é casada e ele não entende isso, tá bom? E você vai estar cumprindo o seu papel
de esposa e fazendo o seu jejum normalmente, agradando ao Senhor, tá? Tá tudo claro, ótimo, então tá ótimo. Então, gente, eu vou liberar o PDF lá no grupo daqui a pouco, esse PDF que eu li. E aqui foi mais uma explicação mais detalhada para vocês. Todo ano eu faço isso. E no dia 7, eu começo... Dia 7 vai cair na quarta-feira, tá bom? Eu começo as lives iniciando com oração, abrindo ao Senhor o nosso jejum daquele dia. E nós vamos até, se não me falha a memória, acho que até o dia 15 ou 16 de fevereiro, que vai dar 40 dias, tá bom? Direto. Aí todo dia pela manhã, 7 horas da manhã, eu vou estar fazendo uma live trazendo uma palavra, tá? E vocês venham estar comigo no presencial, pra gente poder estar junto aqui compartilhando da fé e desse momento especial, tá bom? Eu quero aproveitar aqui e falar para vocês que a mentoria Vida Plena, ela é um espaço de escuta, de orientação espiritual para você que é cristã, você que é crente, que tem uma caminhada já com Deus e gostaria de viver essa experiência de estar sendo ouvida. Se você tem processos que ainda estão repetitivos na sua vida, se você tem traumas, dores que você ainda não conseguiu, né, deixar isso na cruz de Cristo, esse lugar é um lugar para você ser ouvida, não ser julgada, mas ser orientada pela palavra de Deus, tá? Então, por isso a mentoria espiritual. A mentoria Vida Plena, ela tem esse propósito, te conduzir para um lugar de cura em Cristo Jesus. Jesus, ele pode e ele quer levar todas as nossas dores, assim como diz a palavra de Deus, porque ele levou sobre si todas as nossas culpas, enfermidades. Então, às vezes, tem enfermidades que estão em nós, seja na alma, seja no corpo, por conta de bagagem que a gente ainda carrega, né? Feridas religiosas. Muitas de vocês, assim como eu, já vivi ferida religiosa, né? De autoridades espirituais, de ambiente religioso, onde nós ali passamos experiências muito desagradáveis e temos que carregar isso. Então, o ambiente da cura, o ambiente da nossa mentoria, ela traz esse espaço para você ser ouvida, para você falar também do seu passado, se você quiser, porque Jesus já perdoou todos os seus pecados quando você vem para Cristo Jesus. Mas às vezes fica as consequências desse pecado e a gente carrega essa culpa, né? E o inimigo da nossa alma, o diabo, ele veio para acusar. Ele veio para acusar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa vida é uma vida terrena, porque no céu já é certo nós termos uma vida abundante. Então, quando ele fala eu vim, ele veio para isso, para nos proporcionar isso. E às vezes a gente precisa de alguém para conversar, para falar. E às vezes você não tem essa pessoa habilitada, em condições para te ouvir, tá bom? Então, Mentoria Vida Plena vai abrir agora no dia 7 também as inscrições para você fazer a inscrição. Você precisa estar no grupo do WhatsApp ou chamar aqui na nossa bio, ou chamar a Juliana no grupo do nosso WhatsApp para poder ela te colocar lá na lista de espera, tá? Porque vão ser poucas vagas, porque esse atendimento ele é individual, tá bom? Ele é personalizado, é individual, tá bom? E você também vai ter acesso a uma plataforma que eu tenho lá várias aulas gravadas, foram aulas ao vivo que eu dei sobre vários temas que vai te ajudar, te edificar nesse processo de cura, de restauração da sua alma, tá bom? Jesus te abençoe, vai ser muito bom. Deixa o seu nome lá, se você tá aqui, quiser, já pode deixar aqui, a Juliana vai chamando vocês. Tá, vamos colocar você lá, Regilane. Eu vou mandar para você, tá? O material será entregue no grupo, quem não está nesse grupo. Isso, vai ser colocado no nosso grupo do WhatsApp.
Se você quiser, você pode entrar lá. Chama aqui na bio. Se você não está no grupo, chama aqui na bio e pede a ela para te colocar lá o contato que tá lá, tá? Pede para te colocar no grupo do WhatsApp, tá bom? Vou fazer o seguinte também, nós temos um Telegram. Na minha bio tem um Telegram, eu vou colocar lá no Telegram também. Então você pode pegar por lá. Vou ver mais alguma pergunta? Amém. Ok, gente? Então nós temos a mentoria e também nós temos os nossos encontros presenciais que vão acontecer do Ministério Vida Plena, que são os encontros com as intercessoras. E você pode ir, tá com a gente, tá? Nós fazemos 2 encontros no ano. No primeiro semestre nós fazemos um e no segundo semestre. Nesse primeiro semestre, a previsão é para o dia 30 de maio. Já grava aí, 30 de maio vai ser o nosso encontro das intercessoras, onde ali a gente libera a palavra, libera também uma instrução, um conhecimento, fazemos atos proféticos e fazemos um momento de comunhão. Muito bom, tá bom? Dia 30 de maio, grava aí. E dia 21 de março, nós vamos ter o nosso seminário presencial sobre Restaura-me, Senhor. É um seminário onde eu vou falar sobre feridas que nós carregamos e ele é coletivo, tá? Vai ser um seminário coletivo, vai ser lá na Igreja Batista da Taquara, 21 de março. Vai abrir as inscrições, também são vagas limitadas, né? E vocês precisam estar atentos aí quando abrir, você fazer a sua inscrição. Que Deus abençoe, gente, ó, um grande abraço para vocês. Dia 7 a gente começa as nossas lives e vamos embora, 40 dias juntos. Qualquer dúvida, chama-nos no privado, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por esse propósito, por esse alinhamento. Deus, eu peço que no nome de Jesus, Pai, o Senhor fortalece as tuas filhas, os teus filhos, para eles viverem essa experiência de jejum, Pai. Senhor, e tudo aquilo que eles proporem ali nos seus papéis, Senhor, começa a visitar agora. Deus, restabelece elas, faz milagres acontecerem, Senhor, de dentro para fora. Deus, realiza projetos, Pai. Senhor, nós queremos ver a Tua mão, Senhor, operando. Esse é meu desejo, Pai, que as terem contigo, elas possam viver esse sobrenatural. Em nome de Jesus, assim eu oro e declaro sobre a vida de cada uma aqui. Deus abençoe. Até mais.